vamos retomar. Acho que é melhor a gente retomar da primeira pergunta, né? Bom, a primeira pergunta foi por que alguns pacientes, professor, continuam manifestando sintomas da Covid-19 meses após o diagnóstico? Por que isso acontece? Bom, eu vou prevenir quem está assistindo, que eu vejo isso sob a perspectiva da morte. É, e é, porque como o HC recebeu muitos pacientes, e nós tínhamos que estudar essa nova doença, você precisava ter tecido de vários órgãos, entender para a distribuição, a patogenia da doença em diferentes órgãos do sistema. E nós trabalhamos para fazer um aspecto diagnóstico, verificar as consequências do manejo, se podia ser de pacientes críticos, e também temos um biorepositório de tecido, né? Grande, talvez o maior do mundo, na USP, conseguido graças à generosidade das famílias. Nós fazemos autópsia sem abrir o corpo, guiado por métodos de imagem para quem de segurança, e conseguimos levar esse processo a bom cabo sem que ninguém tivesse adoecido ou morrido. Tanto que eu estou falando com vocês diretamente, não através da psicografia ou de qualquer outro método transdimensional. Bom, nós temos dois grupos de pacientes. Uns que são aqueles que têm uma doença prolongada, persistente, chamada Covid. Ou seja, uma doença onde o vírus continua se repetindo por muito mais tempo do que as 2 semanas. A gente vê isso em idosos, em alguns pacientes que têm diabetes, comorbidade, geralmente idosos ocorre isso com mais frequência. Então, nós já tivemos casos que o vírus estava replicando, ele foi para casa, de alta, ficou em casa 1 mês, voltou no hospital, depois ficou 2 meses internado no HC, ficou em casa mais 1 mês, depois teve uma recidiva da doença que não era reinfecção. Nós temos o vírus antes e depois é o mesmo vírus. Então, e nesses indivíduos, você consegue usar por métodos de fluorescência, você pode marcar até 18 antígenos numa mesma preparação histológica. Então, você tem um marcador do vírus, você tem um marcador de célula inflamatória, de colágeno, de fibroblasto, diferentes células que encenam uma peça processo inflamatório. E você vai vendo que à medida que você tem um Covid longo desse, as áreas que são destruídas, ou tendo muita fibrose, elas perdem a carga viral e o vírus vai avançando para as áreas remanescentes do pulmão. Então, esse Covid, que é um Covid que a gente chama de persistente, na classificação clínica, ele tem até 12 semanas. Gente que teve uma Covid e teve, seja em função da infecção persistente, que pode ocorrer, não na maioria, mas numa minoria de casos, ou ter ficado tão grave, ele demora um tempo, até 12 semanas, para se recuperar. É o caso, por exemplo, da dispneia. A dispneia, principalmente para subir escada. O HC é muita escada e pouco elevador, né? É um prédio que estimula o exercício físico. Ele foi concebido para uma população que atendia nos anos 40. Então, é muito comum você fazer um exercício de subida e descida de escada. E alguns colegas que tiveram Covid perceberam que tiveram uma deterioração, uma dispneia, uma dessaturação de esforço que demorou muito tempo para voltar. Aí você tem aquele Covid longo, que é o chamado síndrome pós-Covid, que é uma Covid que dura mais que 12 semanas. Nós estamos agora, no HC, nós tivemos mais de 3.000 pacientes que saíram de alta, quase 4.000.
E nós estamos chamando, tem um grupo tá chamando esses pacientes de volta e analisando tanto questionários de qualidade de vida, quanto medidas funcionais de diferentes órgãos e sistemas, né? E a incidência, dependendo da régua que você... Então, isso pode ser sequela do que ficou de uma terapia intensiva longa. Vamos ver que esses medidos não ficam, dependendo da gravidade, eles fazem insuficiência renal, ficam em hemodiálise durante um tempo. Às vezes falta tanto pulmão que você tem que deixar ele em circulação de membrana. A oxigenoterapia se liga um coração-pulmão em paralelo, né? Eles são sedados. Então, todo o ciclo claro-escuro, que determina, digamos, ritmos biológicos de hormônio, inclusive sono, são alterados. E do ponto de vista histológico, a falta de oxigenação e a ativação microbial no tecido desses pacientes, todos eles têm isso, você tem uma evidências de uma lesão axonal difusa. Quer dizer, na hora do aperto, o neurônio corta os axônios e tenta sobreviver. Então, você tem que refazer conexões depois através de estímulos e demora um tempo para recuperar, né? Então, esse dependendo da régua que você for usar para medir, né? Melhor voltando, você ainda tem, então, você tem que distinguir o que é da COVID, do vírus, o que é inerente a qualquer paciente que fica esse tempo em UTI. A COVID criou uma nova categoria de paciente de UTI que fica mesmo. Quer dizer, você ficava no UTI dias, no máximo algumas semanas. Agora tem gente que ficou na UTI durante 3 meses, 4 meses. E ele sopra a cabeça. Se detecta no miocárdio, se detecta em gônada, por exemplo. Nós temos evidências de jovens de disfunção espermática. Faz um espermograma desses sobreviventes, ele vai ter uma capacidade reprodutiva bastante reduzida. E você vê lesão testicular, você vê lesão, ele vai para a mama, ele vai para o ovário, vai para o endométrio, ele vai para as glândulas salivares. Então, a gente está tentando saber quanto que ficou de doença. Então, isso vai ser feito agora por estudos de longo prazo, porque você tem as comorbidades que também ajudam. O indivíduo já tem diabetes, já tem uma micro... E as vulnerabilidades que favorecem a pessoa desenvolver esse COVID longo, que seria você manter por longos meses, talvez para sempre, algumas incapacidades. Algumas são evidentes. O indivíduo teve um AVC, ele pode ficar com sequelas do AVC. Se ele teve um infarto do miocárdio, que eu predispõe, ele vai ter um prejuízo permanente do coração. Mas depois eu poder listar o que fica, quais são as diferentes disfunções e discutir a patologia de cada uma. Obrigada, professor. E quais são, você citou alguns, né? Eu gostaria de saber mais sobre os sintomas mais comuns da Covid-19 de longa duração. Olha, aparentemente o mais frequente é neurológico, né? E também vai depender do que você mede por disfunção, né? Se for um distúrbio motor, tem gente que fica com uma fraqueza, que é um conjunto da desnervação periférica, porque o COVID provoca uma neuropatia periférica, a dispneia, você também sai com uma diminuição da fração de ejeção do coração. Independente de ser ter fibrose, uma fração que chega de 30% dos pacientes, eles têm uma diminuição, eles saem pior, o coração desce um degrau em relação ao que esteve, né? Isso
Isso pode ser tanto um efeito da baixa da sepse, da pneumonia associada à septicemia pela ventilação, pela pneumonia associada ao ventilador, mas, principalmente em pacientes jovens, você tem mais frequência de miocardite. Então, tem um compromisso. A fadiga acontece alterações de humor, associadas, às vezes, ao estresse pós-traumático. Né? A UTI não é propriamente um spa. E você está no meio de uma guerra, onde você está toda hora negociando e dúvidas sobre o que você se você vai sair dali, e angústia associada, ainda mais se você for arrimo de família, que muitos idosos, e quando pessoas que tiveram Covid, o nosso primeiro paciente que faleceu, que a gente fez uma autópsia, era um motorista de aplicativo. E perdeu o emprego e trabalhou, mesmo tossindo, logo no comecinho, sem saber que ele estava com Covid, até onde ele não podia, porque ele tinha uma mulher e um filho, e uma filha pequena para colocar. Então, a pessoa fica sempre ansiosa, o que vai acontecer com as pessoas? Você não tem tempo de se preparar para a morte. Você não tem tempo de arrumar suas coisas. E quando você está sobrevivendo, você está num tubo, você dado, você perdeu a comunicação. Seus momentos de consciência são acompanhados de angústia e solidão. Então, existe um estresse pós-traumático, naturalmente, uma queixa frequente, a cefaleia. Às vezes é o primeiro sintoma, mas muita gente fica com uma cefaleia grande, alguma delas é por alteração mental, outra coisa por nervos, como trigêmeos, tem também o distúrbio de sono, né? Pelo mecanismo de que se desligou o relógio ilumina a retina, secreta a melatonina, faz o ciclo, você começa a perder a biorritmicidade e você vai precisar ter um tempo para você recuperar. E tem alterações tanto de gosto, de cheiro, de odor, anosmia, né, intensa, que pode perdurar por meses, a gente não sabe por quanto, porque ainda esse estudo está em curso. É um experimento natural, ecológico, observacional, que você não conseguiu definir grupos e não revelou ainda o final do protocolo. Foi a dinâmica da pandemia. Coração, o pulmão talvez seja o segundo. As lesões pulmonares. E se você for colocar medir tomografia de corte fino, você vai achar em quase 20% dos pacientes. Não voltam para uma hipótese. Perderam, digamos, reserva pulmonar. Tem distúrbio da relação ventilação-perfusão, possivelmente secundária à lesão da microcirculação pulmonar. Ele tem desaturação, né? E às vezes ficam com infecções que eles ganharam de presente por fungos, tuberculose e outras coisas que ele vai ter que tratar por um período, porque a Covid funciona como, ela detona a imunidade, né? Ela secreta, o vírus secreta algumas proteínas não estruturais que inibem os receptores TOP. E com isso você perde a capacidade de fazer uma reação. O vaso geralmente está depletado. O coração seria o terceiro órgão. E eles vão desde os infartos que contraíram, é muito frequente uma lesão endotelial e uma trombofilia, os pacientes fazem tanto trombose venosa profunda, então fazem microtrombose na circulação coronariana, não nas grandes coronárias, mas você vê pequenas zonas de necrose em mosaico. Tem um aumento da matriz fibrosa do coração, que diminui a expansibilidade e a contrabilidade, consequentemente a fração de ejeção. A lesão desautonômica leva a uma síndrome chamada de QT longo, que você demora para repolarizar o coração, favorecendo a entrada de algum foco anômalo na arritmia. E 21% desses pacientes apresentam, logo na alta, eles saem com isso, né? Com funções de desautonomia cardíaca e redução da fração da ejeção.
Mas os estudos de maior prazo, depois de 6 meses, já mostram que entre 5% a 9% dos pacientes mantém isso. Bom, e o rim, né? O rim seria o quarto órgão nessa sequência, porque tanto pelo hipofluxo, como também pela presença, pela lesão tubular da COVID, ó, e também existe um quadro chamado glomerulite colapsante, que acontecia, foi descrito originalmente no HIV, né, infecção pelo HIV, mas a COVID também faz, que diminui a população glomerular. Então, esse paciente, embora eles vão para a diálise, e a diálise, alguns deles ficam com maior, quer dizer, o rim envelheceu, a ponto até de você começar a ter alterações de função renal que eram esperadas para muito mais tarde. Basicamente é isso, mas a gente ainda não tem números. Quando você vai ver os estudos de revisão ainda são muito pequenos, muito pouco consistentes, com amostras pequenas. Nós vamos saber isso porque esse vírus vai continuar circulando, né? Vai continuar circulando e ele vai ter voltas, como, por exemplo, está acontecendo na Europa, também com a sazonalidade, né? Todos os vírus respiratórios ficam mais frequentes no inverno e a taxa de vacinação ainda não é completa. Então, esse vírus vai estar circulando, então nós vamos ter que tomar vacina por um tempo, mas, infelizmente, nossa amostra vai aumentar. E nós vamos saber isso com mais precisão a posteriori. Certo, professor, muito obrigada. E a Covid longa, ela acontece apenas, costuma acontecer, né, apenas em pacientes que desenvolveram a forma grave da doença, ou também pode acontecer em casos leves? Não, é mais frequente nas formas graves, ela é mais frequente na diabetes, é um grande predisponente, porque o diabético já tem uma arteriopatia, uma diabetes esses danos, mas tem muita gente com Covid leve, que não precisou nem ter admissão hospitalar, que apresenta sequela. Cefaleia é uma delas, anosmia, né, alterações sensoriais, pela desnervação, pela ação direta. O nervo, o vírus, a gente estudou isso, ele entra pelo epitélio olfatório, entra pelo nervo olfatório, chega no olfatório, e então ele tem uma via preferencial para isso. O nariz é um reservatório natural de Covid, é um dos lugares que é mais difícil de entrar para a equipe pelo risco que você tem de explorar essa região, né? E furar a placa cribiforme para você retirar um fragmento disso. Eu acho que os distúrbios pós-traumáticos. Você vai ficando velho, doente, né? Num país onde a aposentadoria é incerta, onde as condições econômicas são certas, ou mesmo para quem não tem cobertura nenhuma, mas quem morreu nisso, quem ficou com essa grave, é gente que não podia fazer isolamento. Sabe? A gente encheu muito a bola dos ciclistas, dos profissionais de saúde, não que não mereçam, mas tem um grupo que manteve a cidade funcionando. Quem teve que cuidar do comércio, teve que limpar as ruas, fazer policiamento, dirigir, transporte. E não tinha como ficar em casa. Seja porque também uma coisa é você, que é uma coisa que desculpe eu falar uma coisa pessoal, eu sentia muito quando se falava da perda, da falta de isolamento social, né, e se usava como exemplo, quer dizer, todo indivíduo que faz isolamento social é que ele está fazendo, é um cara descompromissado e que está indo fazer balada em Maresias ou em algum lugar. Não. É o indivíduo que pega ali, como deve ter muita gente da USP, eles sabem exatamente a experiência de congraçamento humano, que é você sair da linha amarela para entrar na verde e vice. E, aliás, até uma academia subterrânea, onde você tem corrida, salto, artes marciais, todas as práticas combinadas naquele corredorzinho estreito
foi feito para passar um monte de gente. E essa pessoa que se amontoa, ela já não está fazendo o isolamento social, primeiro porque ela se locomove com o transporte público. Esse transporte público, ele sempre continuou lotado. E a casa não tem condições de... a família não tem condições dele parar de fazer, ele não tem resiliência econômica, ele não tem o que comer. E aí, se o indivíduo, se esse jovem, por exemplo, vai numa balada no sábado, ele já se amontoou antes, né? Como é que você vai explicar para ele que essa aproximação não vale, mas a que ele teve durante toda a semana é enorme. Então, eu acho que tem... Isso levou, como eu converso com as famílias antes, né? Quando a gente pede autorização, e a gente, é como se fosse uma doação de conhecimento, não uma doação de órgão. Mas você não pode doar o órgão, mas pode doar um conhecimento. A aceitação foi enorme e havia casos de Covid familiar. Às vezes eu estava falando com o filho que, por trabalhar, trouxe a Covid e morreu o pai ou a mãe. Né? Então, mais de um. Então, isso também eu considero um long Covid, essa pessoa que tiver aí. Isso, ela não vai esquecer isso nunca. Né? Ou quem perde um filho, uma filha, porque mandou cuidar numa comunidade carente de cuidar da tia ou da avó, porque se dizia que criança não pegava. Se pega e morre, você tem que explicar para a mãe. Isso, hein? Quer dizer, dependendo da régua, você vai ter um long Covid quase que total, porque a experiência para quem não tinha nada é que perdeu alguém. E às vezes perdeu até o, o principal meio da família se manter, o arrimo da família. Então, esse é um long Covid. E tem o long Covid educacional também, né? Que eu gostaria de colocar. Essas crianças, uma coisa é fazer ensino à distância com computador e com acesso. Outra coisa é você ter uma família com celular pré-pago e 4 filhos. Então, acho que esse long Covid também, além do tecido, nós temos que estudar o tecido urbano, o tecido social, que esse sim vai deixar sequelas no emprego, vai deixar sequelas na saúde, vai deixar sequelas que vão ser ainda longas, que precisariam ser revistas. Obrigada, professor. Bom, e sobre a vacinação, professor, como que a vacina pode interferir nesses casos de Covid longa? É possível que a imunização reduza a chance de desenvolver essa Covid longa, né, dos sintomas perdurarem? Como é que é essa relação com a vacina? É muito provável, né? É muito provável. E a pergunta é por quanto tempo, né? Tem uma pesquisadora muito sabida na Faculdade de Medicina, que é a Esther Sabino. Né? O nome dele, Sabino, já dizia que já faz prever como ela é sabida. E ela, estudando os casos de Manaus, ela viu que na segunda onda de Manaus, 30% dos casos não eram da variante gama. E tinham afetado gente, era a variante antiga ainda. E mais ou menos, e tinha uma evidência que uma grande proporção dos indivíduos que tiveram a gama tinham tido a variante original no início. Gente que já tinha anticorpos, que você consegue, pelo tipo de antígeno, saber que vírus, né, do anticorpo, e você consegue saber que tipo de vírus que era. Uma nova variante fez que, mesmo em Manaus, que foi um epicentro, você tivesse em torno de 30% a 35% de risco. E a Delta não entrou muito no Brasil, porque a gama não é flor que se cheira. Ela é duro ela ser deslocada. Né? Mas existem gente aí no ICB que sabe muito melhor do que em vários grupos de que também são sabidos. Só apenas um observador distante. E o problema que eu vejo é que a vacinação, pelo menos a vacinação está mostrando, né, que era óbvio, que vacinar faz bem. Né? Você vê as curvas caindo depois que à medida que a vacinação foi aumentando. E isso é uma prova de conceito para quem acha que vacina
não funcionava, né? É, e, e também significa que a imunidade de rebanho não vai, talvez ela nunca fosse possível, porque a queda de anticorpos é rápida e o surgimento de novas variantes, ou seria possível às custas de um preço altíssimo. Então, o que está vendo agora é que o número de pessoas que está tendo Covid caiu bastante na cidade de São Paulo. Estamos na casa das unidades, chega a uma dezena por dia. Para quem perdeu, às vezes, 1.000, né, num dia, você vê a diferença que teve. E isso também significa que nós vamos ter que reforçar essa vacina, porque, principalmente nas pessoas que respondem menos às vacinas, vão ter que fazer. Então, se você tem menos, E aparentemente a carga viral, a intensidade da doença, a gravidade da doença nos que se podem, quando vacinados, é uma forma mais moderada, mais leve. Então, o teu risco de morte cai bastante. E isso, consequentemente, deve levar a uma redução da Covid longa. A pergunta para você é, e como é que forma essas novas variantes? Quem forma essas novas variantes é esse nível que tem a Covid estendida, seja por ser imunossuprimido ou por ser muito velhinho. Como o vírus fica muito tempo em ação dentro do corpo, e o corpo já vai fazendo anticorpo contra ele, para ele se manter esse tempo, ele tem que ficar cada vez mais hábil. Então, não é uma mutação pontual. Aparentemente, ele já sai pronto, cantando o pneu, porque ele aguentou ficar muito tempo. Você está selecionando os mais eficientes em permanecer a despeito de você já ter. Então, nós vamos ter que vacinar sim, tanto por causa da queda do anticorpo, porque quanto mais vacinado, menor será o tempo da doença e, consequentemente, menor o risco de ter novas variantes. Mas num mundo que viaja muito, você vê que a cólera, para virar pandemia, precisou de ter navio a vapor, inventaram o canal de Suez e Panamá, porque senão um navio que transportasse gente com cólera chegava tudo, não atravessava um continente. Agora não, você tem a variante Delta, 4 semanas depois ela está em 90 países. Então, isso tem que valer para o mundo inteiro. E a pergunta é se a vacina vai ser um common ou uma commodity. Por enquanto está sendo uma commodity. Enquanto a vacina não for um common, o risco da gente ter novas variantes, consequentemente, maior risco de Covid longa vai aumentar. Muito obrigada, professor. Eu vou ler algumas perguntas aqui que nos enviaram, tá? A professora Patrícia Gama perguntou o seguinte: o quadro descrito e estudado no HC caracteriza uma síndrome pós-Covid? Estamos nos movendo para criar um suporte ou acompanhamento para esses pacientes? Não. Nós estamos no HC e ficamos, não sei hoje quando era, até uns 2 meses atrás, nós tínhamos mais de 40 pessoas que não conseguiam ir ou voltar para casa. Porque ao redor dos casos que são graves, em torno de 5% vai depender de suplementação de catéter de oxigênio ou então de ventilação não invasiva. Ou mesmo de intubação. Tanto que se faz transplante. Nós, às vezes, tem que fazer um transplante de pulmão no indivíduo que tem Covid para ele poder ter chance de sair. Né? E eu prevejo, a gente já não tem estrutura atual, sabe? A Patrícia perguntou. Oi? Quem fez a pergunta era a Patrícia, não é? Isso. Então, lá no SBO, nós voltou ao normal. É um serviço grande, faz 15 mil autópsias por ano, na cidade inteira. Então você vê o que acontece com as pessoas acamadas. Né? Alguns deles com escaras que chegam no osso.
E a pergunta é se isso é maltrato ou é incapacidade absoluta de uma família comprar colchão, casca de ovo ou ter cuidador, né? Então, nós temos uma situação já de saturação da reabilitação e do manejo dessas pessoas acamadas, que nós estamos até cartografando esses casos para saber onde eles estão e saber as áreas da cidade que precisariam implementar isso. Então, a gente tem uma fábrica de pessoas, porque nós temos uma prevalência de AVC enorme. O Brasil é um dos países que tem pior controle da pressão arterial na América Latina. O AVC é muito importante, ele passou a ser a segunda causa de morte no estado de São Paulo. Nós temos trauma, gente, inclusive jovem, né? São Paulo é uma fábrica de plégicos e amputados, né? Então, nós já temos já estamos saturados com as doenças que nós tínhamos e com as situações que nós tínhamos. Essa nova onda de Covid vai ter que fazer com que a gente pense, né, num sistema de assistência e que necessariamente, pelo que você olhar o mapa da mortalidade dos casos graves, aconteceu aonde? Na periferia. O pessoal da geografia aqui da USP, da saúde pública, mostraram isso muito bem. Então nós vai ter que ser público, né? Então tá aí uma coisa de pensar. A reabilitação, isso é um tema que a Lina Mara, que que é a professora da faculdade que é da reabilitação e que dirige a rede Luci Montoro e tem o Instituto de Reabilitação, ela está falando, tem que ser rápido. Tem que ser rápido, porque senão o indivíduo ele vai ter uma sequela da Covid e outra da falta de reabilitação com as doenças intrínsecas. Isso. Muito obrigada, professor. Pessoal que está nos assistindo, alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Podem mandar aqui pelos comentários ou pela caixinha de perguntas, tá? Você pode perguntar da sequela dessa aula, dessa fala para ele também, que tem um estresse pós-traumático também. É mais ou menos como você ser obrigado a assistir um show de sertanejo universitário, que tem sequelas permanentes. Bom, professor, enquanto isso, eu vou fazer mais uma pergunta aqui para o senhor. Você poderia falar um pouquinho sobre o que o seu grupo tem estudado em relação à Covid-19, a Covid longa? Falar um pouco sobre os resultados mais recentes, os estudos que vocês estão desenvolvendo, por favor. Bom, nós estamos, no momento, nos últimos 20 meses, eu tenho uma linha de diagnóstico, eu trabalho com doenças pulmonares e também com meio ambiente, clima. Mas nos últimos 20 meses a gente tem ficado monotemático, né? Monotemático estando Covid. E agora, nosso objetivo é estudar Covid-19 longa de dois jeitos. Aqueles pacientes que estão sendo seguidos no hospital e que falecem. A gente tem todo o resumo clínico, mas também estudos de base populacional. Quer dizer, a sala de autópsia tão grande, ela pega quase 20% da população na média da cidade. Em alguns bairros, como na Zona Leste, por exemplo, ele faz quase 60% das autópsias da Zona Leste. Ou seja, tem uma amostra grande. E a gente pode fazer, primeiro, vigilância da Covid e das novas cepas. A gente está fazendo. Por exemplo, nós pegamos o primeiro, quando teve o meningite meningocócica nos anos 80, como nós pegamos na sala de autópsia, o sarampo no hiato vacinal dos anos 90, o H1N1
fomos nós que pegamos a primeira febre amarela desse surto, que tá morrendo gente de febre amarela em São Paulo. Foi lá também que pegou em 2022, ali dois vírus, né, sabiá, que é um vírus altamente letal, da uma encefalite do Vale da Ribeira, que a gente descobriu o caso e foi fazer isolamento vacinal lá. E a própria Covid-19, quando você analisa as autópsias de janeiro e fevereiro de 2020, antes do caso inicial, né, de transmissão local, a gente já via que ele estava circulando ele desde o início de fevereiro. Né? Então, nós estamos fazendo a vigilância epidemiológica dessa doença de impacto, estamos fazendo autópsia desses pacientes que faleceram quando a família concorda, por vias minimamente, ou fazendo, a gente consegue fazer imagem, consegue fazer tomografia, consegue fazer uma série de coisas e tirar fragmentos para estudar a biologia dele. E também estamos colocando no nosso inquérito de perguntas que a gente faz para a família se teve Covid, quando, se foi grave, se não foi, se foi por quê, se vacina tomou. Ele pode ter morrido de infarto. Um ano depois, ele vai vir para nós. As pessoas vão, aliás, grande parte das pessoas que morrem em São Paulo vão vir aqui. Como tem muito idoso, vai morrer idoso. A gente vai, então, estudar a Covid longa de trás para frente, né? Como se fosse uma corte retrospectiva, usando como desfecho não um estudo clínico, mas as alterações estruturais, celulares e moleculares desse tecido, e construir um banco de gente que teve Covid, comparando de gente que morreu com as mesmas doenças que não teve Covid, mesmo infarto, mesmo AVC, mas não teve Covid. E aí você pode abrir. Na realidade, a gente nós temos uma nossa linha de pesquisa, mas temos uma ideia desse banco, desse biorepositório, ser utilizado por vários grupos, como acontece dentro da USP, fora dela e fora do país. Então, nós somos uma espécie de facilitador de acesso a tecidos humanos doentes, com diferentes condições, as pessoas que tiveram antecedente de Covid serão também, dentro desse protocolo de análise sistemática, colocadas dentro de um biorepositório com material. Muito obrigada, professor. Temos aqui mais uma pergunta. Professor Saldiva, quais são as evidências vindas de autópsia da infecção viral em sistema nervoso central? Qual a porcentagem dos pacientes de COVID que foram autopsiados tem evidência de infecção cerebral? Praticamente todos. O que você vê em todos eles é ativação microbial. E você tem uma pequena disfunção da microcirculação com trombose de vasos capilares. E você tem a presença do vírus identificado por PCR, em uma fração substancial, mais da metade dos casos. E na eletrônica você vê o vírus em células da glia, praticamente todas, e em alguns neurônios. O neurônio é o menos tem. A gente tem visto isso muito. E é um trabalho difícil, né? Porque a pinça de biópsia tem que ser feita uma para cada órgão, para você ter o PCR adequado, para não ter contaminação. Microscopia eletrônica, para quem faz, sabe que é um trabalho meio de relojoeiro, né? Você tem que ficar o tempo todo. Mas nós temos ainda, está saindo um estudo, como a gente tem uma ressonância de 7 Tesla, também a gente tem feito a ressonância desse caso com algumas alterações, digamos, de hipoatenuações em algumas regiões. Nós estamos está saindo um artigo agora, né? Então nós estamos trabalhando que a COVID passou por lá. Ou seja, a COVID infecção você pega em vários órgãos. A COVID doença, para nós é um inferno, porque o paciente não está só com Covid, né? A pessoa está com sepsis, está com hipóxia. Então, você precisa ter uma amostra grande. Mas, e as séries são pequenas. Nós talvez tenhamos a maior série de amostras de sepsis, mais ou menos 120, 130 amostras de sepsis. E estamos indo processando. Sejam bem-vindos aqueles que quiserem ajudar nesse trabalho.
Professor, mais uma dúvida aqui. Necrose da cabeça do fêmur pode ser consequência da COVID ou do uso de corticoide para tratar COVID? Do corticoide é mais provável, Uhum. né? Com uma artropatia, a necrose acética da cabeça do fêmur, ela pode ser por alterações vasculares, mas o corticoide pode levar a isso. E aqui mais uma dúvida. Tive COVID em julho de 2020, sintomas fortes, fiquei hospitalizada, ainda não sinto o paladar direito, o paladar e tive perda de memória. Será que vai demorar para voltar ao normal? Em geral, volta. A chance é grande de voltar. Embora eu quisesse esquecer algumas coisas que eu já vivi, eu gostaria de ter um apagamento seletivo de memória. E tem alguns eventos recentes até o nosso país tem passado, né? Outras eu não gostaria de esquecer. Eu tenho muito dos rostos das pessoas que a gente autopsiou, principalmente as crianças, guardados na memória, e acho que isso que sirva de lição para todos nós nesse momento. Muito obrigada, professor. Bom, acho que vamos encerrar por aqui. Não chegou mais nenhuma pergunta por enquanto. Se alguém tiver alguma dúvida, ainda dá tempo. E, bem, professor, queria te agradecer muito por essa aula que você deu hoje, viu? Muito obrigada. E você tem algo que você gostaria de acrescentar? Alguma mensagem que você acha importante destacar desse assunto? Eu queria, assim, um final, sabe? A gente que fica mais velho, né? Às vezes a gente vai acumulando. A minha geração acumulou muitas frustrações, né? Deixa eu situar vocês. É do tempo que se falava broto, brasa mora, barra limpa, né? E também se fazia. Eu era você estava no ginásio quando começou aquelas ondas de 68, de mudar o mundo, da a revolta enquanto a gente tinha a liberdade e a revolta, ela brilhava na Europa, nos Estados Unidos, a luta contra a guerra do Vietnã e tudo o que aconteceu, o movimento, né? Martin Luther King. Foi um período efervescente da, do mundo, e aqui a gente não tinha muito, era o contrário, né? Você estava defervescendo, né? Colocando. Mas a gente tinha naquele tempo uma ideia de que o mundo ia ficar melhor. A gente entregar um mundo melhor. Em algumas coisas ele melhorou, em outras não. Nós temos uma questão ambiental, nós temos uma questão social, nós temos essas pandemias, ou seja, a desigualdade ampliou, se alguma coisa aconteceu. Ela ampliou, né? Quer dizer, houve benefícios, a média subiu, mas puxada por uma porção menor da população. Mas então eu não queria contaminar vocês com a nossa desesperança, que às vezes a gente coloca isso indiretamente nas nossas falas. Como deve ter muita gente jovem e sabida, eu prevejo que o mundo hoje não aceitará mais uma situação dessas. Está pintando um clima de maior equidade, de maior olhar para o mundo real, né, para o mundo onde mora a maior parte das pessoas. Isso também se faz assim como a comunicação faz malefício, ela também faz. Eu acho que se tivesse Instagram, não teria tido Nagasaki. Quer dizer, o horror ter visto Hiroshima, você diria que a própria comunidade internacional aceitasse uma segunda bomba. Então, eu acho que esse é um momento de construção, né? E eu gostaria muito que a nossa universidade tivesse divulgada cada vez mais e modificasse um pouquinho as regras de progressão. Quer dizer, lógico que você tem que publicar na Science, na Nature, tem que produzir a melhor ciência possível, mas tem que ser um pouquinho mais também sensível às às soluções dos problemas que estão aqui no nosso quintal também. Então, isso talvez fosse
uma mensagem de que a universidade ela não pode perder a capacidade de sonhar a utopia. E você deve ter muito mais dose de utopia para gastar do que eu. Então, eu queria deixar com uma mensagem de esperança. Enquanto isso, nós estamos com um projeto lá na Faculdade de Medicina de colocar fluoxetina na cantareira. E daí nós vamos melhorar o humor da, da, do mundo através de um pequeno antidepressivo. Tá, tá difícil de ver a situação que nós estamos vivendo, né? E vamos para frente. É isso que eu queria dizer. Sim. Desculpa eu ter me seguido. Eu falei como pessoalmente, não falei como cientista. Muito obrigada, professor. Muito obrigada mesmo. Eu só tenho mais uma última dúvida aqui que acho que a gente poderia responder antes de finalizar. Sobre vacinar crianças e adolescentes. Olha, se eu tivesse um filho adolescente, eu vacinaria. Mas, por quê? Porque eu vi a criança morrer. É raro, mas morre. Vai ser uma grave. Mas só no ano passado a gente internou 120 crianças com um hospital de referência. Tá? Não, a vacina pode dar reação colateral. Essas vacinas de RNA levar a uma miocardite. Isso aconteceu em Israel com jovens, mas a chance é muito pequena. É menos do que você tomar vacina de febre amarela. Aproximadamente 1 para 4 milhões. E essas miocardites e pericardites são leves e passam espontaneamente. A trombose, que é o risco que se fala maior das vacinas de RNA, elas são a chance, e só ocorre em idoso. Em criança não foi, adolescente não foi colocado, e no idoso o risco é 1 para 4 milhões. Se você tiver Covid, é mais ou menos 20%. Então, a diferença de risco existe. Então, existe uma questão, era melhor que não tivesse Covid, mas enquanto esse vírus estivesse circulando, se você perguntar para mim, eu não tenho uma resposta, porque eu estou falando isso pelo fato de eu ter visto criança morrer e eu nunca esqueci mais. E, se fosse um filho meu, um neto meu, eu vacinaria, sem a menor dúvida. Essa é o que eu posso dizer, mas transparente. Muito obrigada, professor. Bom, então nós vamos encerrar por aqui, né? Queria agradecer muito a presença de todos que nos acompanharam hoje. Lembrar que toda terça-feira estaremos aqui no Instagram, né, na série Covid-19 em pauta, né? Tirando dúvidas do público. E bom, muito obrigada, professor Paulo Saldiva, foi um prazer conversar com você. Muito obrigada pela aula, viu? Eu que agradeço a honra, né? É muito prazeroso o professor ser convidado para falar num lugar, né? Por um lugar que só tem muito pesquisador bom, né? Então é mais ou menos um selo de qualidade que vocês colocaram para mim, de referência que eu vou levar com muito gratidão. Muito obrigado. Muito obrigada, professor. Uma boa tarde a todos.